A gente podia combinar aqui o seguinte, a fonte é aquela a que você tem acesso com alguma exclusividade ou em circunstâncias nas quais ela privilegia você como jornalista na distribuição de uma informação que ela domine, que ela tenha. A chamada fonte oficial é aquela que vai se pronunciar em entrevistas coletivas, é a que vai divulgar uma nota oficial, um release. É chamado de fonte também, mas para efeito de nossa dissertação aqui, vamos nos concentrar no universo das fontes próprias, né? As fontes que o jornalista detém como trunfo, né? Na economia, na política, na polícia, em muitas outras áreas, no meio ambiente e tal, áreas de grande interesse dos leitores, dos consumidores de notícia, você tem figuras que estão posicionadas estrategicamente naqueles meios. É o policial que está na área de inteligência da Secretaria de Segurança e aí sabe de coisas que estão acontecendo e que eventualmente vai te dar uma informação, te vazar uma informação. É o juiz ou desembargador que conhece os meandros do tribunal, dos depoimentos, das investigações e tal, e vai te dar alguma coisa, etc. e tal. Então, essas fontes é que são as fontes preciosas das quais você precisa se tornar confiável, para as quais você precisa se tornar confiável. À medida que eles confiarem em você, saber que você não está colocando em risco as suas identidades, a preservação da identidade das fontes é um dogma, talvez o mais valioso da nossa profissão. Isso é muito importante você ter em mente sempre. Não precisa contar quem é a sua fonte, nem para o seu chefe. Aliás, nenhum chefe que leve em conta os ritos da nossa profissão faz esse tipo de questionamento. Às vezes, e aliás, comumente, no ambiente ali se compartilha, mas é porque todos dividem os mesmos valores sobre esse aspecto. Não estou dizendo para você nunca contar a sua fonte para o seu chefe, ou se ele te pedir, mas vem cá, essa fonte é confiável ou não, ele não vai dizer quem é a tua fonte. Esse tipo de abordagem não é cerimonial, não está dentro dos protocolos das redações. Mas supondo, sendo você muito jovem, você chega com uma baita bomba dentro do jornal, é natural que o veterano lá queira saber, filho, vem cá, minha filha, como é que é? Eu posso embarcar nessa história por inteiro? Tua fonte e tal, papapá, e você eventualmente a ter o critério para dizer, minha fonte é fulano de tal. Este jornalista que compartilhou desse segredo com você está preso ao mesmo princípio, ao mesmo dogma de não expor a fonte. De qualquer maneira, falando sobre essas fontes, há um conceito que eu gosto muito de tratar, que é o seguinte, quando eu fazia coluna, eu tinha que conversar com todo tipo de gente possível. O meu objetivo era descobrir as informações que ninguém tinha. Era trazer os furos de reportagem que pudessem repercutir pelo maior tempo possível, da forma mais intensa possível. E nesse sentido, é muito importante que você tenha em mente que você não é sócio da fonte, que você não é uma espécie você não está endossando quem é a fonte. Você não é o avalista do caráter da fonte, da moral da fonte, da ética da fonte. A fonte para você é única e exclusivamente aquela que vai te dar uma informação que é de interesse jornalístico, portanto de interesse público e que é verdadeira. Eu gosto muito de brincar dizendo o seguinte, se você tiver apenas o Papa como fonte, e concorrendo com um outro repórter que tenha o diabo como fonte, muito provavelmente o repórter que tem o diabo como fonte vai ter muito mais notícias do que aquele que tem o Papa. O Papa está preso a determinados rituais, a determinados protocolos, a determinados cerimoniais, a determinados códigos, e muito provavelmente não vai te contar coisas, ou que essas coisas ferirão nuances políticas, circunstanciais, etc. e tal. Já o diabo não vai obedecer regra nenhuma, como é típico do diabo, e vai abrir o jogo sobre tudo, vai contar todos os segredos, todas as vilanias dos outros, todas as maracutais que estiverem sendo armadas, etc. e tal. Isso significa que você é um seguidor do diabo? Não.
Da mesma forma que aquele que tem o Papa como fonte não necessariamente é um santo. Significa apenas que você está olhando para a fonte com o único olhar que interessa em relação à fonte, que é o seu potencial, sua capacidade de te trazer uma notícia de interesse público. A regra que eu gostaria que vocês refletissem sobre ela é a seguinte: não se pede folha corrida à fonte, pede-se folha corrida à notícia. A pior fonte do mundo, do ponto de vista moral, ético, comportamental, pode ter a melhor notícia do mundo. Aliás, normalmente é quem está atrás das linhas visíveis pelo dia a dia normal das pessoas que sabe das coisas que todo mundo acaba interessado em saber também. Então, procura discutir, bater um papo aí com seus colegas sobre isto. Uma fonte do pior caráter possível, com a pior biografia possível, tem que ser analisada em função de sua biografia, de seu caráter, de seu histórico pessoal, ou em função da notícia, é a notícia que tem que ser analisada, a informação que ela te deu em primeira mão. Se essa informação corresponde a um fato, se essa informação é verdadeira, portanto, se ela é de interesse jornalístico e, portanto, também de interesse público, ela vale por si. Você não tem que fazer nenhuma concessão que fira princípios centrais em função disso. Você foi procurar a notícia onde ela estava. Não se pede folha corrida à fonte, se pede folha corrida à notícia.